nosso segundo assunto é sobre a estrutura da racionalidade. E também a gente está trocando de livro, né? Então a gente começou lendo o livro do Giovanni e agora a gente vai pro livro do Fumerton, acho. Deixa eu só pegar o livro aqui para dar uma mostrada para vocês. Pronto, estava lá na sala. Então aqui, a gente estava lendo esse livro aqui, né, do Giovanni, que tem esse celeiro na frente, porque um dos casos de Goethe tem a ver com o celeiro vermelho. E agora a gente vai para esse livro aqui, tá? Que é um livro um pouquinho mais antigo, ele é do começo dos anos 2000, e ele também é um pouquinho mais difícil, tá? É um livro mais de epistemologia, no sentido de que tem mais detalhes, né? Ele talvez discute mais as posições de filósofos específicos, né? Então, isso é interessante para dar uma ideia para vocês dessas posições, porém não vai ser tão... Eu não vou cobrar tanto isso, tá? Eu vou tentar pegar mais, no geral, a estrutura dos problemas do que discutir posições de um filósofo ou de outro. A verdade é que, né, como tem no livro, se vocês se interessarem, tem na bibliografia de cada capítulo, tem dizendo os artigos. O nome do livro é o nome mais criativo do mundo, é Epistemologia. Está lá na nossa bibliografia, né? É Epistemologia. E outro problema que tem nesse livro aqui é que ele é mal traduzido, tá? Tem muito erro não é de tradução, tem umas traduções estranhas, né? Então eles traduzem believed, né? Acreditado, por cridos, né? Crido é um termo bem estranho, né? Apesar de que também é estranho você acreditado, também é estranho, mas crido é bem estranho. Tem assim uns termos estranhos, né? Tipo cridos, né? Tem em inglês criticism, que é crítica, e aqui eles traduzem como criticismo. Então a tradução não... E tem partes que tem erros de revisão e tal. Então não ajuda muito a tradução, então algumas partes do livro acabam ficando até confusas e às vezes por causa da tradução. É uma pena, né? Quem traduziu também, pior que é complicado falar isso, porque eu conheço a pessoa que traduziu, foi a Sofia, ela foi orientando do meu orientador, mas eu acho uma má tradução, de qualquer forma, acho que todo mundo acha uma má tradução. Tá, então a gente vai falar disso aqui, né? Então esse tema ele começa no capítulo, acho que, deixa eu ver como é que é a estrutura desse livro. O capítulo 1 é a introdução, depois tem análise do conhecimento, né, que foi o que a gente já estudou, e aí o capítulo 3 é a racionalidade epistêmica e sua estrutura. Então, na verdade, esse capítulo 3 ele tem aquela aula que a gente teve sobre justificação, o que é justificação deontológica, justificação não deontológica, a diferença entre justificação epistêmica e justificação moral, prudencial, etc. Então, o capítulo ele começa exatamente com essa discussão e depois ele vai para o ponto que é o ponto que a gente vai estudar agora, que é a estrutura da justificação, né? Então, como não é mal fazer um pouco de revisão, vou falar um pouco de novo sobre justificação, né? Então, o conceito e aqui é interessante que ele faz ele fala em racionalidade ou justificação, né? Racionalidade e justificação são dois conceitos valorativos, pelo menos, né? Ou seja,
que tem a ver com o valor das crenças da pessoa, né? Então não com os motivos que fizeram a pessoa formar aquela crença, mas se aqueles motivos são bons motivos, né? Então, racionalidade e justificação são duas noções que a gente utiliza, né? Às vezes a gente fala que a pessoa está sendo irracional, por exemplo, né, pensando aqui nos casos de delírio, né? Como eu estava falando, o delírio de compras é um delírio que a pessoa acha que alguém foi substituído por um impostor. E essas pessoas, ou então tem pessoas que, sei lá, tem um membro que não perdeu um braço, por exemplo, e forma o delírio de que ela tem aquele braço, ainda tem aquele braço. E aí muitas vezes quando você, sei lá, pede para ela para levantar o braço, então levante, já que você tem o braço, levante aí e pega aquela caneta na mesa com esse seu braço. E muitas vezes as pessoas elas entram no que se chama de confabulação, né? Ela começa a confabular motivos para manter aquelas crenças dela, né? Então elas começam a fazer, ela fala para você, não, eu não vou levantar porque eu não quero, não estou com vontade, eu estou cansado, ontem à noite eu fiquei acordado até tarde, agora eu estou cansado, não estou querendo levantar. Então é muito comum em pessoas que elas têm algum tipo de delírio, né? Delírio tem a ver com uma crença, exatamente, um delírio é uma crença que não é apoiada por nenhuma evidência, né? Uma crença mais ou menos central no conjunto de crenças do sujeito, que ela é meio que protegida das evidências, né? Você tem aquela crença mesmo que tudo diga o contrário, né? E quando isso chega a um ponto de patológico, é chamado de delírio, né? É uma crença em que ela não tem nenhum contato direto com a realidade, né? E exatamente por isso a gente toma essas crenças como irracionais, né? Porque é uma crença que ela não tem nenhum contato com ela não é abalada de nenhuma maneira pelas evidências, né? Então, não importa o que a pessoa veja, não importa o que a pessoa alguém fale para ela, aquela crença ela está meio que protegida, porque a pessoa ela sempre vai confabular, sempre vai encontrar uma maneira de proteger aquela crença da realidade, nem que seja dizer não, na verdade tem uma conspiração em que todo mundo faz parte para me enganar sobre isso, né? Todo mundo está me enganando sobre isso, inclusive as pessoas estão mudando as coisas para eu ver coisas para me enganar, né? E só que na verdade tal coisa é verdadeira, né? Então a noção de racionalidade também tem a ver com isso, né? Tem a ver com justificação, porque certamente crenças irracionais geralmente não são justificadas, né? Então a relação entre essas duas noções ela às vezes é meio confusa, né? Mas as duas têm a ver com valoração que você dá para valoração que tem a ver com o valor das suas crenças, né? No sentido de que elas são bem formadas ou não, no sentido de que elas reagem bem à evidência ou não, se elas têm suporte na evidência ou não, etc. Então, esses conceitos de racionalidade e justificação, de alguma forma, eles podem ser tomados até como mais fundamentais à epistemologia do que o próprio conceito de conhecimento, tá? Claro, isso é óbvio, né? Se conhecimento for definido a partir de justificação, né? Porque se o que é ter conhecimento envolve ter justificação, obviamente a justificação ela é mais fundamental para a epistemologia do que o conhecimento, né? Já que a noção de conhecimento envolve a noção de justificação. Mas mesmo que esse não fosse o caso, essa questão de se saber se uma crença é racional ou justificada é interessante e fundamental para o estudo da epistemologia, né? Então, lembra quando eu estava falando dos condições para conhecimento?
As condições, tipo crença, eu falei, ó, a crença a gente vai ter aqui uma noção mais ou menos simples de crença, mas na verdade quem deve estudar o que é crença são os psicólogos, né? Por mais que os epistemólogos também estudam diferentes tipos de crença e tal, mas o que é uma crença no sentido de como é que uma crença se estrutura na mente, etc., é uma questão da psicologia. Quando eu falei de verdade, eu falei, ó, a gente vai tomar aqui uma noção de verdade, mais ou menos simplista, porque quem deve estudar o que é verdade é a teoria da verdade, é outra parte da filosofia, né? E eu não falei isso da justificação, porque a noção de justificação ou de racionalidade são noções centrais para a epistemologia, né? E como essas noções elas são valorativas ou normativas, isso faz da epistemologia uma ciência, podemos dizer, uma disciplina, pelo menos, normativa, tá? Tal como a moral. Então a gente salientou que o epistemólogo está interessado em razões ou justificações epistêmicas, né? Especificamente. Já que, por exemplo, pode haver razões prudenciais ou morais para alguém ter uma crença, né? Eu falei isso para vocês. Alguém pode ter uma crença no sentido de que ele ter aquela crença vai fazer ele ser bem aceito em determinado grupo, né? Isso é uma razão prudencial. Prudencial no sentido de que ter aquela crença vai fazer ele ter benefícios, né? Vai fazer ele ter retorno financeiro, ou de afeto, né? Ou de oportunidades, né? Então isso é uma razão prudencial, é uma razão que diz que vai ter boas consequências ele ter aquela crença. E obviamente, aqui eu não estou dizendo que a pessoa vai assumir a crença porque ela pensou isso, porque isso passou pela cabeça dela. Até porque eu já questionei isso aqui em aulas passadas. Crenças não é o tipo de coisa que você assume voluntariamente, né? Ninguém decide acreditar em algo. A gente não tem essa força, né? Como eu disse para vocês, às vezes até quando a gente sabe que nossa visão está nos enganando, é difícil você refrear a formação de crença, né? Mesmo quando você sabe que aquilo ali é enganador, você já tem inclinação a formar crença. Ou quando você tem algum sentimento, vamos falar aqui de crenças autodepreciativas, né? Por exemplo, quando alguém tem depressão, algo desse tipo, né? Então, essa pessoa tende a formar crenças autodepreciativas, por mais que todo mundo à sua volta esteja falando 1000 coisas boas sobre ela, por mais que se demonstre racionalmente para ela várias proposições sobre o valor dela, aquelas crenças muitas vezes são formadas de maneira involuntária, né? Então, crenças não é o tipo de coisa que a gente forma voluntariamente. Pode até ser que em algum caso ou outro você tente se forçar a ter uma crença e com o tempo você acabe tendo aquela crença mesmo. Mas nunca é o caso de você simplesmente decidir ter a crença e ter naquele mesmo momento, né? Crenças são algo depende do seu comportamento, muitas vezes inconsciente, né? A crença ela se reflete no modo como você se comporta, muitas vezes sem nem ter consciência do que você está fazendo, né? Então, por isso que muitas vezes até é difícil você, por exemplo, sei lá, eu estava imaginando aqui filmes de espião na Segunda Guerra Mundial, né? Tipo, você fingir que é nazista, ou seja, fingir que você tem aquele conjunto de crenças que compõem o nazismo. Se você é um espião
você tem que fazer isso, né? Senão você vai ser pego. Mas eu imagino que essa pessoa ela precisa estar o tempo todo alerta, né? Porque já que ela não tem essas crenças, ela tem que estar o tempo todo alerta para fingir que se comportar tal como ela tivesse aquelas crenças, né? Então seria muito mais fácil para ela, se crenças, se vamos dizer que crenças fossem voluntárias, seria muito mais fácil para ela simplesmente assumir aquela crença e conseguir agir daquela maneira, de maneira natural, mas não é assim que acontece, né? Então só eu falei isso tudo para dizer que quando eu digo que tem razões prudenciais, por exemplo, para alguém aceitar uma crença, não quer dizer que a pessoa necessariamente pensou naquela razão, né? Então muitas vezes, como eu disse, a gente assume crenças para ser aceito na comunidade, crenças que podem não ser nem, podem ser até crenças moralmente questionáveis, né? Então, por exemplo, razão prudencial, razão moral, também elas não vêm necessariamente juntas, né? Por exemplo, para ser aceito na comunidade do Baba, você vai ser mais bem aceito na comunidade do Baba de quarta-feira, muitas vezes, tendo crenças homofóbicas, porque você vai ser capaz de conversar melhor com as pessoas e rir mais, você vai se divertir mais, etc, etc. Então são crenças que, nesse caso aqui, são crenças que são moralmente reprováveis, mas que você pode ter razões prudenciais de assumir, de ter em algum momento, né? Mas de qualquer forma, nenhuma dessas questões nem a questão sobre as razões prudenciais que pode te fazer ter crenças, nem a questão sobre a razão moral interessa diretamente ao epistemólogo. O epistemólogo está interessado na noção de razão epistêmica, né? Por isso até que tem esse nome. Não é razão moral nem razão prudencial. E é difícil, assim, às vezes você explicitar o que é a razão epistêmica. Mas de qualquer forma, a razão epistêmica ela tem que ter minimamente a ver com a verdade da proposição, né? Então, você, por exemplo, uma razão prudencial que eu dei de você ter crenças homofóbicas, você ser melhor aceito no grupo do Baba de sábado. A aceitação pelo grupo não é um motivo para aquela crença ser verdadeira, né? Como a gente está aqui trabalhando com a noção objetiva de verdade, mesmo que houvesse consenso naquele grupo, ou em grupos maiores, mesmo que houvesse consenso na nossa sociedade em geral, isso não quer dizer que isso não é um motivo para a verdade daquela crença, né? Por outro lado, o consenso na comunidade científica é um motivo para a verdade naquela crença, porque a comunidade científica ela está especificamente lidando com a verdade daquilo, né? Tá pesquisando se aquilo é verdade. Então, aí nesse caso, o consenso na comunidade científica é uma razão epistêmica. Consenso na comunidade geral não, porque a comunidade geral ela não está preocupada com a verdade daquilo. Ela muitas vezes está simplesmente assumindo a verdade daquilo, tá? Então, razões prudenciais não necessariamente são razões epistêmicas, e razões morais muito menos, né? Então você pode ter crenças ter determinadas crenças pode ser moralmente questionável, né? E, por exemplo, crenças racistas, né? A gente tá moralmente questionável ter essas crenças racistas, mas não é moralmente questionável você ter a crença racista, porque a crença racista está indo de encontro com a ideia de que, está indo de encontro com a ideia dos direitos humanos universais, por exemplo, né? A ideia de que todos têm direitos simplesmente por serem seres humanos, etc, etc, né? Então, essa crença vai contra isso, de modo que ela é moralmente questionável. Mas não é o fato dela ser moralmente questionável que interessa ao epistemólogo, né? Então vamos dizer que alguém acredite
sei lá, que filhos de pais homossexuais tendem a ter problemas mentais. Qualquer coisa desse tipo, qualquer besteira desse tipo. Então essa crença aí, ela é moralmente questionável, porque ela é uma crença preconceituosa. Só que o motivo o motivo epistêmico para você não ter essa crença é que simplesmente ela não é apoiada por pesquisas. Na verdade, as pesquisas até dizem o contrário. Então, a questão epistêmica é essa questão, por exemplo, se essa opinião é apoiada em pesquisa, se essa opinião é apoiada em estudos, se ela é bem tomada, essa opinião é bem formada nesse sentido. Essas questões importam ao epistemólogo. A questão moral importa ao filósofo moral, eticista, moralista, o nome que você quiser dar, né? Então, a questão moral e a questão epistêmica, elas às vezes andam lado a lado, mas é só aqui pontuando que as ênfases são diferentes, né? Então é importante ter esse ponto em mente, né, de que os epistemólogos estão interessados em razões epistêmicas, né, quando você fala que racionalidade e justificação são conceitos normativos, né? Claro que o ponto aqui é que as normas aqui teriam que ser normas epistêmicas e não normas morais, por exemplo. Então os filósofos parecem começar com a lista de expressões que eles tomam como normativas, né? E veem como normativa qualquer expressão cujo significado deva ser explicado por essas expressões mais básicas, né? Então, geralmente, a gente toma noções normativas, a noção de bom, perceba, o bom moral e o bom ético o bom moral e o bom epistêmico são coisas diferentes, né? A gente fala de crença bem formada, né? Tem essa noção de bom, só que no caso epistêmico, a crença é bem formada quando ela por exemplo, é sensível às evidências, ou o sujeito que formou aquela crença, ele minimamente procurou encontrar evidências contrárias à crença dele, né? Então, ele minimamente tentou refutar a crença, ele minimamente pesquisou a opinião de outros e tal. E nesse caso a crença é bem formada, né? No sentido bem epistêmico, né? Então outra expressão que é paradigmaticamente normativa é a noção de dever, né? Claro que a noção de dever, que a gente está mais acostumado, é a noção de dever legal, ou de dever legal em primeiro lugar, né? Você deve pagar o 13º ao seu empregado e tal, isso é um dever legal. Caso contrário, você vai pagar uma multa, você vai ser preso. Ou o dever moral, né? Nós devemos ajudar o próximo. Esse é um dever moral. O dever aqui, que a gente está falando, é o dever epistêmico, né? No sentido de que, por exemplo, você deve atualizar a força das suas crenças, você deve atualizar as suas crenças a partir do momento que você tem novas evidências, algo desse tipo. Então, o dever, o ter que também é parecido, né? Você tem que fazer tal coisa, você deve fazer tal coisa. Então, a gente fala também muitas vezes da modo correto de formar crenças. Tal crença é permissível, no sentido de que ela é permitida, dadas as evidências. Você tem essas evidências aqui, isso não elimina todas as teorias possíveis, né? Mas algumas teorias são permissíveis ainda, ou seja, elas são aceitáveis dadas aquelas evidências, outras já não são mais, né? Então, você pensar no caso da cloroquina, né, na pandemia, até determinado momento, a crença de que a cloroquina curava a Covid era permissível. Existia realmente uma dúvida real entre até os especialistas, né? Falou assim, realmente, vamos testar aqui esse remédio. Então, mas a partir de determinado momento em que as evidências contrárias à eficácia daquele remédio se tornaram amplas, aí a partir desse momento essa crença não é mais permissível. Não é mais permissível do ponto de vista epistêmico, né? Do ponto de vista legal, obviamente né? Então, às vezes, né,
É interessante isso, essa distinção entre justificação legal e justificação epistêmica, que muitas vezes as discussões também elas entram em pontos meio bizarros, errados, exatamente por não se fazer essa distinção, né? Então, essa posição ela não é permissível do ponto de vista epistêmico, ou seja, não é razoável, né? Não é mais razoável, não é mais racional do ponto de vista epistêmico, mas do ponto de vista legal, ela é plenamente permissível. Todo mundo tem um direito legal até de ser burro, né? Todo mundo tem um direito legal de ser estúpido, de falar estupidez. E muitas vezes, né, os defensores de que a cloroquina funciona, em face de alguém falando que, sei lá, que essa posição é ruim, que é errada porque as evidências são contrárias, muitas vezes eles apelavam para a noção de liberdade de expressão, né? Só que o ponto não é esse, o ponto não é que eles são impedidos de falar uma besteira, o ponto é que aquilo é uma besteira. Então, ou seja, é epistemicamente reprovável o que eles estão falando, independentemente se eles podem falar ou não. E essa questão de se eles podem falar ou não é outra questão, né? Pode ser que talvez eles possam, no sentido de liberdade de expressão, mas tem a questão, né, no caso ali dos caras da CPI, tinha uma questão da posição deles como funcionários públicos. Funcionário público, no geral, ele tem algumas restrições, né? Por exemplo, um funcionário público, existe um crime que só existe para funcionário público, né? Que é o crime de prevaricar. Então, qualquer pessoa normal, vamos dizer assim, na rua, se vê alguém roubando, você não é obrigado pela lei de denunciar. Se espera que você faça isso, né? Se você trabalha numa empresa privada e vê alguém roubando na empresa privada, você não é obrigado por lei a denunciar. Se você for um bom empregado, se espera que você faça isso, mas você não é obrigado por lei. Um funcionário público ele é obrigado por lei a denunciar qualquer roubo que ele vir num órgão público, né? E se ele não denunciar, ele está cometendo um crime, que é o crime acho que é o crime de prevaricar. Esqueci o nome desse crime, depois eu dou uma olhada. Mas enfim, então essa questão legal é outra história, né? Mas o ponto aqui é que não é permissível do ponto de vista epistêmico. E por outro lado, né, se algumas coisas podem não ser permissíveis do ponto de vista epistêmico, outras coisas podem ser obrigatórias. Obrigatório aqui do ponto de vista epistêmico, né? Dado essas evidências, eu me vejo forçado a aceitar tal coisa. Quando você fala isso, né? Então, assim, dadas essas evidências, é obrigatório ter essa posição, obrigatório do ponto de vista epistêmico, não do ponto de vista legal, não do ponto de vista moral, né? Se você pensar, por exemplo, do ponto de vista moral, não tem nada de moralmente reprovável diretamente em a pessoa ser terraplanista, né? Talvez no caso do antivacina tenha algo moralmente reprovável ali, né? Porque está lidando com vida de pessoas, etc. Mas no caso do terraplanista, não, né? Um cara, moralmente, ele não é obrigado a aceitar as evidências de que a Terra tem determinado formato. Mas isso é uma questão moral. Mas epistemicamente, atualmente para quem foi educado, quem foi para a escola, que tem acesso às fotos dos astronautas, etc. Para quem tem todas essas evidências, é obrigatório do ponto de vista moral saber o formato do planeta, né? Para quem já viajou de avião, para quem já viu que existem diferentes fuso horários, né? Para quem tem acesso às informações atuais, é obrigatório, do ponto de vista epistêmico, tomar o planeta como esférico, algo desse tipo, próximo. Então, só lembrando que é importante essa distinção entre razões epistêmicas, razões morais, justificação epistêmica, justificação moral, justificação prudencial, justificação legal. Tá? Então, a racionalidade epistêmica, justificação e racionalidade,
elas são conceitos normativos nesse sentido, de que eles têm a ver com o que é uma crença bem formada, ele tem a ver com o que é obrigatório do ponto de vista epistêmico, essas noções têm a ver com o que é permissível do ponto de vista epistêmico, do que é correto do ponto de vista epistêmico, tá? Então, por isso, os epistemólogos são bem confortáveis até em permutar, ou seja, em falar uma coisa e depois falar outra, questões sobre a evidência justificar ou não uma crença P, com questões sobre se aquela pessoa deve assumir ou pode assumir aquela crença baseada em né? Então, por isso que os epistemólogos, às vezes, eles falam como sendo equivalente o fato de que uma evidência justifica uma crença, e às vezes eles expressam isso dizendo que alguém pode ou deve assumir aquela crença baseada naquela evidência. Tá? A gente diz, por exemplo, que é errado para alguém crer que P, uma vez que não tem nenhuma evidência para crer que P. E, de certa forma, os epistemólogos falam como se as crenças justificadas são aquelas que nos é permitido ter dadas evidências, né? Só que, às vezes, pode ser estranho você entender o que está por trás dessa normatividade epistêmica, né? Para a gente é muito mais natural falar em normas morais e normas legais do que em normas epistêmicas, né? Então tem essa ideia aqui, e muitas vezes até para a gente é estranho a gente imaginar que essas normas elas são do mesmo tipo, né? No sentido de que são o mesmo tipo de norma. Claro, umas falando de moralidade, outras falando de epistemologia. Então esse filósofo chamado Richard Foley, ele tem essa ideia de que todos os julgamentos normativos, né, são julgamentos que avaliam a eficácia do alcance de determinados objetivos. De modo que, quando a gente fala que uma ação é moralmente justificada, a gente está falando que aquela ação melhora a eficácia, ou seja, aquela ação coloca o sujeito mais próximo do objetivo de evitar o bem, de fazer o bem e evitar o mal. Então, uma ação seria moralmente justificada quando ela está de acordo com o objetivo de evitar o bem, ou de evitar o bem e fazer o mal, de evitar o mal e fazer o bem. Da mesma forma, uma ação seria prudente se elas nos aproximam de conseguir as coisas que nós mesmos desejamos, né? Então, prudência teria a ver com os próprios desejos da pessoa. Esses seriam os objetivos das normas prudenciais, né? Se você quer beber água, vá à geladeira, né? Se você quer beber água. Então, normas prudenciais teriam a ver com seus próprios objetivos pessoais, normas morais teriam a ver com o objetivo de evitar o mal e fazer o bem, enquanto normas epistêmicas teriam a ver com esse objetivo, que seria o objetivo propriamente epistêmico, o objetivo de ter crenças verdadeiras e não crenças falsas, né? Então, normas epistêmicas, algo seria epistemicamente teria valor epistêmico no sentido de que, né, isso é um termo que às vezes se usa na literatura, conduz à verdade, né? Então, determinada prática conduz à verdade, no sentido de que se você tem determinada prática, você, no geral, se espera que você forme mais crenças verdadeiras do que crenças falsas. Então, nesse sentido que aquela prática é racional ou epistemicamente boa, tá? Então, por exemplo, a prática de formar crenças a partir de corrente do Zap, ela não é epistemicamente boa, ela não é epistemicamente louvável, no sentido de que é uma prática que vai tender, vai te levar a ter mais crenças falsas do que crenças verdadeiras.
né? Então, por isso que ela é uma prática epistemicamente reprovável, porque ela não conduz à verdade nesse sentido, não conduz a ter mais crenças verdadeiras do que crenças falsas. Tudo bem, algumas correntes do Zap vão ter coisas verdadeiras, ou coisas verdadeiras que tem um fundo de verdade, algo desse tipo. Então não quer dizer que essa prática, uma prática epistemicamente repreensível, não quer dizer que ela vai só levar a crenças falsas, tá? Mas no geral ela tende a levar mais crenças falsas do que crenças verdadeiras, né? Por outro lado, vamos dizer, a prática de checar as fontes, ela é uma prática epistemicamente louvável no sentido de que ela vai evitar que você tenha crenças falsas, né? Evitar que você forme crenças falsas, porque muitas vezes a fonte não tem fonte, ou a fonte é uma fonte não confiável, né? Então a ideia aqui seria que normas epistêmicas e valor epistêmico tem a ver exatamente com essa propriedade de conduzir a verdade, ou seja, conduzir o sujeito a ter mais crenças verdadeiras do que crenças falsas, tá? Então, esse nosso segundo assunto vai ser esse daqui, ó, a questão sobre questões estruturais relativas à natureza da justificação e da racionalidade epistêmica, tá? Questões estruturais, esse aqui é o ponto. E eu vou tentar daqui a pouco falar o que é uma questão estrutural, tá? E obviamente também, né, o tempo todo aqui eu vou estar falando mais de justificação, de racionalidade, mas obviamente também, se conhecimento é parcialmente entendido a partir da nossa justificação, o que eu vou estar falando aqui também tem a ver com conhecimento, né? E mesmo que conhecimento não seja definido em termos de justificação, essas mesmas controvérsias estruturais, elas se colocam paralelamente à noção de conhecimento. Então deixa eu falar aqui um pouco de qual seria essas questões, né? O fundacionalismo, que é a posição mais básica sobre a estrutura da justificação, muitas vezes também descreve o seguinte: fundacionalismo ou fundacionismo não faz diferença. É a teoria mais famosa e mais aceita sobre a estrutura da justificação. Usa explicitamente uma metáfora estrutural. A ideia do fundacionismo é o seguinte: olha, você tem justificações básicas, ou seja, justificações que não são inferenciais. Por exemplo, quando eu olho para algo, eu estou justificado a crer que aquele algo está ali. Essa justificação ela seria básica, no sentido de que ela não é inferencial. E a partir dessa justificação, eu faço várias inferências, e a inferência ela preserva a justificação, de modo que você tem aqui a justificação básica, que ela não depende de inferência, e você tem várias inferências em que, a partir dessa justificação básica, você vai justificando suas outras crenças, né? A ponto de você ter um conjunto de crenças justificado. Só que a justificação de várias crenças, então você teria crenças mais longe da inferência, ou, sei lá, da percepção, é o exemplo que eu estou dando, né? Crenças mais abstratas, etc. Mas que tudo isso, toda essa cadeia de justificação, ela é baseada em uma justificação que é básica, tá? Então, muitas vezes a gente fala no sentido de o edifício do conhecimento, né? Então, essa metáfora, ela tem muito a ver com fundacionismo, né? Porque o edifício ele tem o quê? Fundações. Tem as fundações, ou seja, são o conhecimento mais básico, e a partir daí você consegue construir os outros conhecimentos, né? Então, essa é uma metáfora fundacionista, né?
Inclusive, por exemplo, Descartes, que é um dos grandes nomes do fundacionismo, ele fala o seguinte, né? Eu tenho várias crenças. Ele, no momento lá dele, tá no começo da Idade Moderna, ele está falando assim: a gente foi legado pela tradição medieval, filosófica, etc., várias crenças falsas. E eu não quero ter essas crenças falsas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou demolir as fundações desse prédio. Não é prédio que ele fala, mas vou demolir as fundações dessas crenças, e com isso todas elas vão cair juntos, né? Então, o fundacionismo é essa ideia de que você tem algumas crenças que são justificadas de maneira mais fundamental, ou seja, de maneira não inferencial. Tá? Então, o ponto é esse. O fundacionismo acredita que tem algumas crenças que são justificadas de maneira não inferencial. E eu dei o exemplo da percepção, mas não é necessariamente isso. Tem fundacionistas que podem achar que tem crenças que são fundamentadas por iluminação divina, talvez, né? Descartes fala, por exemplo, da luz natural, uma crença clara e distinta, e essas crenças, você tem essas crenças porque a luz natural te mostra, e a luz natural é a própria razão humana que foi dada por Deus, né? Então, são crenças que são auto-evidentes, né? Às vezes se fala isso, né? Não, como é que você sabe? Algumas coisas são auto-evidentes, você consegue saber só de pensar nelas, e você não precisa, e você já tem uma justificação de graça sobre aquelas coisas, e a partir daí você infere outras coisas, né? Então, essas fontes aqui de justificação não inferencial, ou seja, ela é não inferencial no sentido de que ela é direta ou que ela é básica. É básica no sentido de que você não precisa de outra coisa para justificar. Ela já vem justificada, essas crenças que estão na base da nossa racionalidade. Ou que ela é direta no sentido de que ela não é inferencial, né? Então, essa justificação aqui, ela é indireta no sentido de que ela é inferencial, ela depende dessas outras justificações, dessas outras cadeias, e essa justificação aqui seria direta, no sentido de que você não precisaria inferir nada, você já está justificado automaticamente, vamos dizer assim, tá? Então, o fundacionismo tem essa metáfora de que existem justificações diretas, básicas, e justificações indiretas, né? Então, há versões radicalmente diferentes do fundacionismo, dependendo de como você compreende essa justificação não inferencial, né? Como eu falei, tem maneiras muito diferentes. Você pode ter um fundacionismo mais empirista, que acha que essa justificação não inferencial é dada pela percepção. Você pode ter um fundacionismo mais racionalista, né, no sentido de que acha que essa justificação é dada por algum tipo de intuição racional, algo desse tipo. Ou você pode até, né, ter outras posições, achar que essa justificação é dada por Deus, por exemplo. Deus que dá as justificações básicas, a gente constrói outras. Então, é nisso que eu quero dizer, que eu quero falar da estrutura da justificação. Ou seja, o fato de, por exemplo, existir justificações básicas que não estão amparadas em nada e justificações não básicas, né, que estão amparadas, né? Então, se pensarmos sobre a maior parte das nossas crenças, a maior parte das crenças que nós tomamos como racionais, parece plausível afirmar que sua racionalidade se deve ao fato da gente crer justificadamente em outras proposições, né? Então, boa parte das nossas crenças que a gente toma como racionais, elas são inferenciais. Elas são crenças. Marcos perguntou, é a corrente de Aristóteles, né? Eu não sei, Marcos. O que é a corrente de Aristóteles? Seja mais específico. O fundacionismo, eu não sei, sabia? Eu acho que essa discussão não estava
tão bem colocada na época de Aristóteles, a ponto de essa noção de justificação, etc., a ponto de Aristóteles ter uma posição sobre isso. Acho que a posição de Aristóteles é menos óbvia. Não sei qual é a posição de Aristóteles, não. Mas o ponto aqui é que boa parte das crenças que nós temos, isso todo mundo aceita, boa parte das crenças que nós temos, elas são inferenciais, tá? Boa parte das crenças que nós temos, que são justificadas, essa justificação, ela é inferencial, no sentido de que a gente adquire essa justificação a partir do momento que a gente infere essas crenças de outras crenças. Por exemplo, eu assumo que eu tenho boas razões para crer que Brutus matou César. Agora, como é que eu creio isso? Por que eu tenho essas boas razões? Porque eu creio, por exemplo, que os textos históricos, né, que os livros de história são geralmente confiáveis. Então, eu tenho uma crença justificada que Brutus matou César, porque eu li isso no livro de história e eu creio que os livros de história são geralmente confiáveis. Ou porque eu li uma peça de Shakespeare e creio que Shakespeare baseou as peças minimamente na história, etc., né? Então, em nenhum momento eu tive contato direto com Brutus matando César, né? Então, eu não tenho justificação direta nesse sentido, justificação básica, né? Não dá para eu intuir pela intuição racional que necessariamente Brutus tem que matar César. Também não é o caso. Eu sei isso daí simplesmente porque eu li no livro de história e eu creio que os livros de história geralmente são razoáveis, de modo que eu tenho essa justificativa inferencialmente, né? Da mesma forma, eu tenho boas razões para crer que choveu ontem, né? Nesse caso aqui pelo menos realmente choveu, por exemplo, porque eu acordei hoje e vi o chão molhado, né? Então eu não estou vendo diretamente a chuva, né? Mas a partir do chão molhado eu infiro, provavelmente choveu ontem, né? A não ser que passou um helicóptero aqui soltando água para molhar meu chão, algo desse tipo. Deve ter chovido ontem, né? Então, boa parte das crenças que a gente tem justificadas, elas são realmente inferenciais, tá? Isso todo mundo aceita. E a mesma coisa para o conhecimento, né? A maioria das verdades que a gente sabe, a gente só sabe porque a gente está em condição de inferir essas verdades a partir de outras verdades que sabemos, né? Como eu disse, a maioria das coisas a gente não vê diretamente, a gente infere, né? Então, quando a gente crê, quando a justificação que a gente tem para crer numa proposição qualquer P depende de outras crenças justificadas, a gente diz que essa justificação é inferencial. Então, por quê? A justificação que eu tenho de que P, ela depende de outras crenças que eu tenho. Depende de eu tirar uma conclusão a partir de outras crenças que eu tenho. Então, a gente chama disso aí de justificação inferencial. Da mesma forma, o conhecimento, quando a gente tem algum conhecimento que depende de outras coisas que eu sei, a gente chama de justificação de conhecimento inferencial, tá? Quando a gente chama de justificação e conhecimento diferencial, estamos dizendo que ele envolve que aquela justificação ou que aquele conhecimento ou que minha posse daquele conhecimento envolve inferências a partir de outras proposições que eu acredito justificadamente ou que eu conheço, tá? Então tudo bem, boa parte do nosso conhecimento e da nossa justificação, elas são inferenciais, tá? Isso todo mundo aceita. A questão o ponto específico do fundacionismo, e essa que é o ponto de discordância, é a ideia de que existe outro tipo de justificação, que existe outro tipo de conhecimento que não é inferencial, ou seja, um tipo de justificação ou conhecimento que não é constituído parcialmente ou inteiramente pela posse de outras crenças justificadas ou de outro conhecimento, né? Então, isso daí que a gente chama de conhecimento de justificação não inferencial, né? Então, o ponto específico do fundacionismo
é defender que existem esses conhecimentos não inferenciais. Por quê? Porque o fundacionismo acredita que a justificação é estruturada da seguinte maneira, né? Outra metáfora que se usa muito, outra metáfora fundacionista que se usa muito, é a ideia de que o conhecimento é uma árvore, né? Até porque essa é a metáfora bíblica, em que você tem a raiz da árvore, são os conhecimentos básicos que você tem, né? E a partir desse conhecimento básico você consegue construir uma árvore e você vai ter os frutos, né? Que seriam os conhecimentos inferenciais, né? Então essa também é uma metáfora. Então o fundacionismo é essa ideia de que você tem conhecimentos básicos, tá? E você tem essa estrutura em que os conhecimentos não básicos, ou seja, os conhecimentos inferenciais, as justificações inferenciais, são baseadas no conhecimento básico ou na justificação básica, tá? Então a intuição que está por trás aqui é a seguinte, né? Se uma criança perguntar por que o céu é azul? Porque tem ozônio. Por quê? Porque a ideia do fundacionista é o seguinte, olha só, essas perguntas porquês tem que parar em algum lugar, né? E elas param onde? Elas param nas crenças básicas, nas justificativas básicas. Ou seja, nos momentos em que você pode falar porque sim de maneira razoável, né? Teria esses momentos. Tipo, são lugares em que a justificação ela vem de graça, vamos dizer assim. Você não está retirando essa justificação de nenhuma outra crença. Ela vem de graça. Ou porque aquilo é auto-evidente, às vezes alguém vai dizer isso, ou porque aquilo você quando percebe, você tem contato direto com aquela coisa. Outros vão dizer isso. Então tem vários sabores de fundacionismo. Mas a ideia geral é essa. Fundacionismo é a ideia de que uma crença ela é justificada por outra de maneira não circular, né? Então por isso você tem você vai descendo na cadeia das crenças, né? Até chegar na primeira. Você tem que chegar na primeira porque você é um ser finito, de modo que você não pode fazer uma inferência infinitamente longa, de modo que precisa ter crenças básicas, tá? E aí uma questão é, por que a gente deveria supor que existe algum tipo de justificação diferente da justificação inferencial, né? Por que a gente deveria supor que podemos crer racionalmente numa proposição, mesmo que a gente não possa dar nenhuma evidência da nossa crença na forma de outras proposições, né? E para defender isso, o fundacionista ele propõe um argumento que chama o argumento da regressão, que é basicamente a intuição que eu estou te falando é essa, né? Você vai perguntando por quê, né? Você vai regredindo na cadeia das crenças. Em algum momento você tem que parar. Mas se eu estou nessa crença aqui, né? Aí eu falo que isso aqui é justificado. Você pergunta por quê? Aí eu cito outra crença. Por quê? Eu cito outra crença. E assim sucessivamente. A ideia do fundacionista é que essa cadeia tem que parar em algum lugar, que é uma crença básica, né? Em que você tem aqui você tem uma justificativa que ela vem de graça e essa crença básica aqui ela transmite justificativa para as outras crenças. E o ponto é que se eu não parar aqui em nenhum momento, essa crença aqui nunca vai ser justificada, porque não tem nada que esteja transmitindo justificação para ela, tá? Essa é a ideia do fundacionismo. Então ele vai ter geralmente esses argumentos do regresso, deixa eu ver, epistêmico ou regresso conceitual. E fala, olha só, então, se a gente tem qualquer justificação, precisa ter crenças básicas, tá? Então o fundacionismo o fundacionista ele vai tentar argumentar assim. A gente vai ver que não é a única posição possível de você assumir. Tem outras possibilidades, mas a possibilidade mais comum realmente é o fundacionismo. E o fundacionismo ele parte do seguinte princípio, que a gente está chamando aqui de princípio da justificação inferencial, que é mais ou menos o que eu estava falando aqui agora, mas vou escrever aqui de maneira mais clara.
Então vamos supor que eu te diga para não fazer planos para o fim de semana porque a Terra vai ser destruída amanhã. Vamos dizer que eu te diga isso, ó. Você está fazendo as malas aí para viajar? Nem viaje, porque amanhã a Terra vai ser destruída. E eu te ofereço como justificativa para essa conclusão assustadora a afirmação de que um asteroide gigante vai cair na Terra. Você pergunta, por que você está dizendo que a Terra vai ser destruída amanhã? Eu falei, porque vai cair um asteroide gigante amanhã. Aí, naturalmente alarmado, você vai me perguntar por que razão que eu tenho para pensar que vai cair um asteroide amanhã. E eu falo, não, é só um palpite. Eu só estou chutando mesmo. Então, nesse momento, eu tenho aqui uma crença, né, que eu digo que ela é justificada. E aí você pergunta, por que ela é justificada? Né? A Terra vai ser destruída amanhã. Eu falo, não, é porque vai cair um asteroide. Né? Então, realmente, o fato de que vai cair um asteroide amanhã justifica a crença de que a Terra vai ser destruída amanhã. Só que um problema é que, para essa crença de que vai cair um asteroide amanhã justificar a crença de que a Terra vai ser destruída amanhã, essa primeira crença ela tem que ser justificada, né? Ela tem que possuir alguma justificação. E aí você pergunta, então por que você acha que vai cair um asteroide amanhã? Eu falo, não, é só um palpite. Ou seja, eu falo, não tenho justificação para isso. Né? Geralmente, nesse caso, você provavelmente vai concluir que eu não tenho justificação também para acreditar que a Terra vai ser destruída amanhã. Né? Já que eu não tenho justificação para isso daqui, eu também não tenho justificação para isso. Né? Isso que geralmente a gente vai concluir. No momento que você descobre que eu não possuo nenhuma justificação epistêmica para crer que exista tal asteroide, você vai concluir imediatamente que minha conclusão bizarra sobre o destino da Terra é irracional. Né? Realmente, se existisse asteroide, sua crença seria justificada. Mas como você não tem nenhuma justificação para existir o asteroide, você também não tem nenhuma justificação para acreditar que a Terra vai ser destruída amanhã. Então, generalizando a partir desse exemplo, de exemplos como esse, é possível propor o seguinte princípio, né? Aqui é uma parte do princípio da justificação inferencial. Para que se esteja justificado em crer que P, ou seja, em crer que a Terra vai ser destruída amanhã, com base em ter um asteroide em rota da Terra, deve-se estar justificado a crer que tem um asteroide em rota da Terra. Né? Se você vai basear sua crença inferencial em outra crença, em alguma evidência qualquer, para que essa evidência passe de justificação para a sua crença, a própria evidência tem que estar justificada. Tá? Então esse é o princípio da justificação inferencial. Então você percebe que a partir desse princípio realmente você acaba caindo no problema do fundacionismo, né? Porque se toda crença que é utilizada para justificar outra crença precisa ela mesma ser justificada, então com alguns pressupostos você acaba realmente caindo nessa regressão, né? Ah, mas por quê? Por quê? E ou você para em algum lugar, ou seja, ou existem crenças básicas, crenças que são justificadas sem que essa justificação venha de outras crenças, ou então não tem justificação nenhuma em nenhum lugar, né? Então, a ideia por trás desse princípio é que não é possível obter algo a partir do nada, né? Ou seja, você não obtém justificação se você já não está justificado, né? Você não parte de uma premissa que você não está justificado para chegar a uma conclusão em que você está justificado. Porque de onde é que veio essa justificação? Veio do nada, né? Ela apareceu do nada aí no meio da sua inferência? Geralmente se pensa que não. Geralmente se pensa que você só termina uma inferência com justificação se você já começa ela com justificação para as premissas, né? Então, uma inferência, né? Acho que eu dei essa metáfora aqui na aula passada, né? A inferência é como se fosse uma máquina de salsicha, né? Se você coloca carne boa de um lado, ou seja, premissas justificadas, sai conclusões justificadas, né? Supondo que você está usando uma inferência válida, né?
Mas se você coloca carne podre aqui, ou carne que você não sabe a procedência, né? Você não está justificado, né, em crer, você não está garantido de sair salsicha boa, né? Pode sair salsicha ruim também. Se você não sabe a procedência da carne, você não sabe se essa salsicha que vai sair vai ser boa ou ruim. Ela pode ser boa ou pode ser ruim, né? Então a ideia é que você desse princípio é que você só tem justificação inferencial se as premissas daquela inferência elas por si só forem justificadas, né? Então, quando tentamos expandir nossas crenças ou conhecimentos justificados por meio de inferências, teremos êxito somente caso as premissas a partir das quais inferimos nossas conclusões sejam elas mesmas justificadas ou conhecidas. Outro exemplo. Suponha que eu afirme que está justificado em crer que Fred morrerá em breve. Olha lá, seu amigo Fred vai morrer em breve. Aí você pergunta por quê? Porque a linha da vida dele é curta, né? No caso da mão, né? A linha da vida dele é curta, logo ele vai morrer em breve, né? Daí você me pergunta, e por que você acha que tem qualquer relação entre a linha da vida da pessoa, né? A linha da vida que é uma linha da mão mesmo, né? As pessoas dão o nome à linha da vida. Por que você acha que tem qualquer relação entre o tamanho dessa linha e se a pessoa vai morrer ou não, né? E aí você percebe que eu não tenho nenhuma boa justificação para acreditar que existe essa relação, né? E daí você fica calmo, fala, pô, então você não tem justificação para crer que Fred vai morrer em breve, né? E isso coloca outra questão para o princípio da justificação inferencial. Você pode tentar expandir o princípio da seguinte maneira: para que você esteja justificado em crer que P com base em E, ou seja, para que você esteja justificado a crer que Fred vai morrer com base na linha da vida dele ser curta, né? Você não precisa só estar justificado a crer que a linha da vida dele vai ser curta, porque isso você até está, né? A linha da vida é uma linha da mão, você simplesmente viu que ela é curta, então você está até justificado a crer que a linha vai ser curta, mas mesmo assim isso não parece suficiente para você estar justificado a crer que ele vai morrer. Então, além de você estar justificado a crer na evidência, você tem que estar justificado a crer que aquilo é de fato uma evidência para aquela crença, né? Ou seja, você deve estar justificado a crer que o fato da linha dele ser curta torna a morte dele provável, né? E nesse caso é o que falta para você ter evidência, né? Então você tem, nesse caso aqui da mão, você tem evidência para crer que a linha dele é curta. Você tem justificação para crer em E, mas você não tem justificação para crer que E torna P provável, né? Então por isso que você não tem justificação em P. Então o princípio mais completo ele teria que ser da seguinte maneira, né? Então podemos combinar esses dois princípios para formar aquilo que é chamado de princípio da justificação inferencial. Para que se tenha justificação inferencial para crer que P, ou seja, para crer que Fred vai morrer com base em E, no caso é evidência, né? No caso, não consigo fazer uma linha reta. Crer que Fred vai morrer com base na linha da vida dele ser curta, é preciso não somente ter justificação para crer que a linha da vida dele é curta, mas também ter justificação para crer que o fato da linha da vida dele ser curta torna a morte dele mais provável, né? Essa condição 2 aqui, por mais que eu tenha tentado motivar ela é muito mais controversa que a 1, tá? A condição 1 geralmente todo mundo aceita, a 2 não. Na verdade, a condição 2 ela é rejeitada pela maioria dos epistemólogos porque ela abre um espaço muito grande para o ceticismo. Em que sentido, né? Vamos pensar aqui que eu quero formar a crença de que há uma árvore na minha frente porque eu estou vendo que tem uma árvore na minha frente, né? Então porque eu estou vendo algo que, sei lá, eu estou tendo
eu estou vendo algo que parece uma árvore na minha frente. Eu tenho justificativa de crer que eu estou vendo algo que parece ser uma árvore na minha frente, né? Só que eu não tenho justificativa para crer que o fato de parecer que eu estou vendo algo na minha frente, de parecer que eu estou vendo uma árvore na minha frente, implica que de fato tem árvore na minha frente, porque para eu ter essa justificativa, eu teria que, sei lá, eu teria que ter vários conhecimentos sobre o modo como o sistema visual funciona, né? Toda a neurociência envolvida na visão. Eu teria que conseguir, por exemplo, provar para Descartes que eu não estou sonhando. Eu teria que ser capaz de provar que eu não estou na Matrix, etc. Então, essa segunda comissão abre espaço para muitas questões céticas. A gente vai falar um pouco de ceticismo depois, quando a gente terminar, depois que a gente falar do fundacionismo e das alternativas, né? A gente vai falar de 3 alternativas para a estrutura da justificação, que é o fundacionismo, o coerencialismo, não sei, não tem um nome bom para isso. É a ideia de que o que faz uma crença ser justificada sempre é ser coerente com suas outras crenças, de modo que você não tem crenças básicas, mas a justificação também ela não é linear, né? É uma justificação em rede, é outra estrutura. E o infinitismo é a ideia de que aquela regresso de justificação realmente é infinito, não tem crença básica, mas é infinito aquele regresso, e tentar explicar como é que isso é possível, né? Então a gente vai falar dessas 3 opções para a estrutura da justificação, e a quarta opção é o ceticismo. A ideia é o seguinte: realmente, para você ter crença justificada, você precisa crer, ou está justificado a crer na crença que justifica a sua crença justificada, né? E precisaria haver crenças básicas, né? Mas não tem. Então, de modo que toda a sua cadeia de crença realmente não está justificada e você não tem conhecimento de nada. Tá? Então, são essas 4 opções que a gente vai ver. Tá? Então, por hoje, eu vou parar por aqui. A gente volta na semana que vem, não, quarta-feira.